Bom dia! Nossa meditação, Deus que sofre. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53:3. Em 1954, foram publicados 2 manuscritos encontrados no Mar Morto que lembram o relato de Isaías 53. Eles fazem parte do chamado rolo de ação de graças, que diz: quem tem sido desprezado como eu? E quem tem sido rejeitado pelos homens como eu? E quem se compara a mim em tolerar, suportar o mal? Quem é como eu dentre os deuses? Eu sou o amado do rei, a companhia dos santos, quem foi considerado desprezível como eu. E, no entanto, quem é igual a mim em minha glória? Esses manuscritos foram terrivelmente danificados enquanto os demais estavam normalmente enrolados, levando alguns a suspeitar que isso não tenha sido acidental. Pesquisadores deduzem que os poemas foram propositadamente rasgados, amassados na antiguidade, possivelmente devido ao seu caráter polêmico. A ideia de um Deus sofredor já incomodava naquela época. É notória não somente a semelhança com Isaías 53, mas também o paradoxo de um servo que sofre incomparavelmente para depois ser glorificado. Além disso, ele é singular entre os homens, pois combina em si o status divino e humano ao mesmo tempo. Isso era algo inédito. Note a comparação entre a retórica, quem é como eu entre os deuses, e o texto de Êxodo 15:11, que diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Parece que o texto foi escrito para falar em primeira pessoa sobre um certo mestre de justiça que poderia muito bem ser o Messias, que todos esperavam. O poema se assemelha a uma autobiografia messiânica, semelhante ao Salmo 22, que faz alusão tanto ao sofrimento de Davi quanto ao do Messias. Como podemos observar, a crença em um Deus que se tornou humano e sofreu neste mundo é uma herança polêmica e milenar. Antes mesmo do nascimento de Jesus, já havia aqueles que acreditavam nisso e aqueles que se incomodavam ao ponto de destruir essas ideias. É muito interessante ver como as verdades polêmicas de Deus resistem ao tempo e dividem a humanidade entre aqueles que as aceitam e aqueles que as rejeitam. E você? Como se posiciona diante da afirmação de que Deus se encarnou, viveu entre nós e morreu para nos salvar? Querido Deus, nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus amoroso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, a ponto de se tornar um de nós e morrer por nós. Pai querido, isso é lindo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Fica conosco, que teu Santo Espírito abra nossa mente, nosso coração para ti. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, até mais.